Olá, como é que vocês estão? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Graças a Deus, mais uma semana com os nossos estudos, olhando aqui para esse sermão tão maravilhoso que Jesus fez, né? O sermão que ele fez para toda aquela multidão, mas um sermão que chega até nós hoje, então um sermão feito para nós também, onde ele coloca ali, né, nesse sermão, tanta instrução, confrontos para a nossa vida, né? Mostrando características que são próprias daquele que é o cidadão, um cidadão do reino dos céus. Características de um cristão, aquele que segue a Cristo, aquele que, como o apóstolo Paulo fala, né? Eu ainda não cheguei lá, eu ainda não atingi, mas eu caminho a cada dia com o desejo de me parecer cada vez mais, né? Chegar à estatura desse varão perfeito. Então, aqui nós vamos ver mais uma bem-aventurança dessas que nós temos visto durante essas semanas, mostrando a característica de um cristão, de um seguidor de Cristo. E Jesus então diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aqui está, esse texto está em Mateus capítulo 5, verso 6. E ele diz bem-aventurados, quer dizer felizes, aqueles que são plenos, né, no seu prazer, na sua alegria, aqueles que são alegres, são aqueles que têm fome e sede de justiça. Fome e sede nós sabemos muito bem o que é, né? Desde quando nascemos nós temos a necessidade de nos alimentarmos, de tomarmos água. Mas aqui Jesus ele não está falando sobre algo natural, ele não está dizendo sobre uma fome que um alimento natural sacia, uma sede que uma bebida natural sacia, mas ele está falando de uma característica, uma fome espiritual, característica de amar e ter fome e sede de justiça. Ele está dizendo, olha, aquele que é um seguidor de Cristo, aquele que é um cidadão do reino dos céus, ele ama a justiça, ele ama as coisas justas, ele abomina, ele se indigna com a injustiça. E ele termina esse verso dando uma garantia. Ele diz, esses que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos, vão ver a justiça acontecer. E é interessante porque a Bíblia fala que nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, como cidadãos do reino dos céus, a nossa ambição, né, no sentido positivo, bom da palavra, não é como a Bíblia diz, né, os pagãos, não é como dos pagãos que não conhecem a Deus e vivem para acumular bens materiais, vivem olhando só para aquilo que é terreno, aquilo que é temporal. A Bíblia diz, tudo isso vai acabar. Tudo isso é muito frágil, um dia tem, amanhã não tem. São coisas que se corrompem, coisas que acabam, se desfazem. A Bíblia diz que o cidadão do reino dos céus, a ambição dele é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É olhar para as coisas que são eternas, para as coisas que são de Deus, né? Então, a nossa busca, a nossa ambição, a nossa caminhada é olhando com essa prioridade, vivendo nessa prioridade. Em primeiro lugar, eu não acumulo coisas para mim, bens materiais, eu não fico me consumindo com as coisas, querendo coisas terrenas, mas a minha prioridade de vida é olhar para as coisas de Deus e buscar em primeiro lugar estas coisas. Essa é uma característica que a Bíblia diz, né? Que o cidadão do reino dos céus tem essa prioridade de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E sobre justiça, que é o que o texto fala, dessa bem-aventurança, a Bíblia ela traz vários aspectos de justiça. Nós vamos ver 3 aqui, que são os que mais a Bíblia ela traz para nós, né? Uma explicação, um ensinamento, uma revelação. Então nós podemos primeiro ver a Bíblia falando sobre uma justiça legal, a justificação, que é um relacionamento certo com Deus, né? A justificação foi o que Jesus veio fazer no nosso lugar.
Havia um escrito de dívida, um escrito de culpa sobre toda a humanidade por causa do pecado. E nós não podíamos pagar. Precisou vir o justo, aquele que é perfeito, aquele que não tinha pecado, para tomar o nosso lugar e pagar essa dívida no nosso lugar. E quando Jesus faz isso, quando ele vai à cruz, quando ele toma o nosso lugar ali na cruz e paga esse preço, ele nos torna justos. Ele nos faz justo, ele nos justifica, porque ele tomou o nosso lugar. Antes éramos culpados, mas através de Jesus fomos tornados justos, mas por causa dele, não pela nossa justiça, não por aquilo que nós produzimos, que a própria Bíblia diz que são trapos de imundícia. Nós não temos condições de realizar essa justiça. Por isso Jesus, como justo, ele veio para fazer isso. Com a nossa própria mão, nós não fazemos isso, né? A Bíblia, ela diz que, lá em Romanos, capítulo 9, que os judeus buscavam a lei da justiça, Paulo escreveu, né? Mas eles não alcançaram, quer dizer, eles estabeleceram várias regras, eles estabeleceram várias leis, mas eles não alcançaram porque eles buscaram essa justiça de modo errado. Eles quiseram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, que é o próprio Cristo. Lá em Romanos capítulo 9 e o capítulo 10 diz isso. Então, aqui, né, Paulo ali ministrando para os judeus e explicando ali aos gentios também, né, sobre essa questão da justificação. Mas nós podemos trazer isso para a nossa vida, né, que muitas vezes nós queremos realizar coisas do nosso jeito e achamos que estamos fazendo de forma justa, achamos que estamos fazendo correto, mas a justiça correta é aquela que vem de Deus. A justiça, né, na sua maneira mais plena, nós podemos ver em Cristo. Ele veio para realizar essa justificação para a humanidade e através dele, toda a humanidade, todos aqueles que recebem o sacrifício dele feito na cruz, são tornados justos. Então, essa é a justiça que a Bíblia fala, né? Que fomos justificados, a justificação em Cristo. E por isso, não temos mais essa condenação sobre nós, porque Jesus foi e pagou esse preço por nós, se tornou culpado no nosso lugar e nos fez justos. Uma outra justiça que nós encontramos na Bíblia é a justiça moral. Aquela justiça de caráter, de conduta mesmo, que agrada a Deus, né? Mais para frente um pouquinho, no capítulo 5 de Mateus, no verso 20, Jesus fala assim: olha, eu digo uma coisa para vocês, a justiça de vocês precisa ser muito superior à dos fariseus e mestres da lei, porque senão vocês não entrarão no reino dos céus. Então aqui, Jesus ele faz um contraste, dizendo, está vendo a justiça, né? Voltando ao que a gente viu lá em Romanos, está vendo a justiça dessas pessoas? Eles estabelecem leis, né, e regras, achando que isso vai fazer com que eles sejam justos. Mas a justiça de vocês tem que ser muito superior a isso. A justiça de vocês é a justiça que vem de Deus, são os padrões de Deus. É o que Deus estabeleceu como correto, como justo, como certo. E não o que vocês estabeleceram, né? Como pessoas que erram, pessoas que são limitadas, pessoas que não conseguem ver o todo. Deus consegue. Deus é o justo juiz e ele estabelece o que é o correto, né? O que é o padrão. Então aqui nós podemos encontrar essa justiça moral, que é a conduta de ser correto, de realizar as coisas que são justas aos olhos de Deus, aquilo que Deus estabelece como justo, né? Agora, nesses dois aspectos que a gente viu, que a Bíblia traz, né? Tanto a justiça legal, a justificação, que foi realizada por Jesus, tomando o nosso lugar de culpado e nos fazendo justos, e essa justiça moral, que é a nossa conduta, né? De olhar para algo e dizer isso é correto, isso não é correto,
isso eu devo fazer, isso eu não devo fazer, isso é justo, isso não é, né? Essa conduta moral que a Bíblia também nos chama a ter, né? E lá no verso que a gente leu em primeiro lugar, não apenas a ter, mas ter fome e sede de que essa justiça se realize na nossa vida. Esses dois aspectos, tanto o legal quanto o moral, não são as únicas justiças que a Bíblia apresenta, né? Não é só um relacionamento correto com Deus, de um lado, né, que é o aspecto legal, e não é também só a justiça moral de caráter e conduta do outro. A justiça bíblica é mais do que um assunto pessoal e particular. Aqui a Bíblia, ela não traz um foco só na minha vida e na sua vida, né? Olha, fomos tornados justos, graças a Deus, fomos salvos da nossa condenação. Temos então que ter uma vida justa, uma vida correta diante de Deus. Não é só esse aspecto que diz respeito a algo pessoal, particular. A Bíblia ela também traz um outro tipo de justiça que é extremamente importante. Ela inclui a justiça social. O que é a justiça social, né? Como nós aprendemos aí na Bíblia, na lei, nos profetas, que se refere à busca pela libertação do ser humano da opressão. É a busca de que os direitos dessas pessoas sejam garantidos, que a justiça nos tribunais seja feita, a integridade nos negócios, a honra no lar, nos relacionamentos familiares. Então aqui a Bíblia ela traz um aspecto para o outro. A Bíblia sempre faz isso. A Bíblia nunca traz, por exemplo, uma promessa maravilhosa, que eu vou realizar essa promessa na sua vida. Mas ela não traz só essa parte, ela sempre traz a outra parte que compõe o todo, dizendo assim, você vai receber uma bênção, mas seja você também uma bênção. A Bíblia nunca traz um aspecto egoísta de que é tudo para mim, né? Não, eu fui justificado, eu vivo a minha vida e está tudo bem. Não, a Bíblia ela chama para um todo, tem a outra parte, né? De nós também sermos promotores de justiça, promovermos a justiça, amarmos que a justiça seja feita aqui na terra, que a justiça seja feita na vida das pessoas, que ao olharmos para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, né, olharmos para fora e vermos, identificarmos as injustiças que são feitas e nos indignarmos com isso e buscarmos promover que a justiça seja feita. Então aqui a Bíblia diz que nós como cristãos devemos estar empenhados em sentir fome e sede de justiça para que toda a sociedade, né, toda a sociedade viva e experimente uma vida justa e que isso agrade a Deus, que é um Deus justo. Deus não se agrada com a injustiça. Deus não se agrada em ver uma nação, ou vamos trazer aqui, né, vamos diminuir aqui esse espaço para algo mais próximo nosso, uma cidade, a nossa cidade, por exemplo. Deus não se agrada em ver na nossa cidade pessoas vivendo uma vida injusta, no sentido de não serem atendidas nas suas necessidades. Então se paga imposto, né? Se tem ali pessoas para gerirem a cidade, para administrarem aquele dinheiro para que as pessoas mais necessitadas possam ser atendidas nas suas necessidades. Deus não se agrada em ver um pai e uma mãe de família desesperado, chorando porque não tem um prato de comida para colocar na mesa para o filho. Isso é uma injustiça. E isso tem que
nos indignar também. Nós temos que ter sede e fome de justiça, de que as pessoas vivam uma vida justa, uma vida que seja uma vida digna, né? Ver pessoas vivendo uma injustiça, por exemplo, a gente vê muito, né, isso acontecer, de pessoas que, por exemplo, se embriagam, bebem, ficam bêbadas, às vezes nem habilitação tem para dirigir, pegam um carro e assassinam, na verdade, né? Uma família, talvez, um pai de família, uma pessoa. Por quê? Porque não tinha condições de dirigir naquela situação, né? Então, dirigir alcoolizado é você pegar uma arma, que é o carro, né? Você não ter condições físicas de você conduzir aquele carro, e aquele carro pode trazer um estrago terrível. Terrível, terrível, como a gente vê, infelizmente, todos os dias, né? Isso é uma injustiça. De a pessoa estar ali conduzindo corretamente o seu carro ou andando corretamente na rua e vir alguém nessa condição tão errada e tirar a vida de alguém. Isso não agrada a Deus e não deve nos agradar, pelo contrário, né? Deve nos indignar a ponto de nós desejarmos e buscarmos promover a justiça. Agora, a Bíblia nunca diz que nós tínhamos condições de promover a justiça com as nossas próprias mãos, né? Uma justiça própria, vamos lá, vamos fazer justiça, não. A Bíblia ela sempre fala de leis. As leis regem uma sociedade, as leis elas conduzem e devem conduzir, o propósito dela devem conduzir para que a justiça seja feita, né? Então, o que está à nossa mão fazer, devemos fazer, devemos ser muito criteriosos em quem nós votamos, porque são as pessoas que legislam, né, na nossa nação, na nossa sociedade. Então, precisamos ser muito criteriosos em quem nós colocamos lá, em quem nós votamos. Precisamos também buscar ter os olhos de Jesus, né? A atenção dele para as outras pessoas, aonde eu posso ajudar que a justiça seja feita. O que eu posso promover como justiça social? O que eu posso realizar como cidadã, como cidadão do reino dos céus, como um cristão que segue a Cristo? O que eu posso fazer? Eu posso minimizar, eu posso ajudar, eu posso tirar aquela pessoa daquela situação de miséria, de situação que nem sei que palavra que eu uso, de tão terrível que seja, né? Que é a realidade de pessoas próximas de nós, né? Tem pessoas passando fome, passando necessidade, vivendo em situações tão terríveis e precárias em todo lugar do mundo, e tem muitas pessoas muito próximas de nós vivendo assim. Eu me lembro que uma das inundações que nós tivemos em Santo André, que foi muito terrível, né? Muita chuva, e aí alagou vários bairros, vários lugares. Foi muito, muito forte nesse ano. E eu me lembro que nós conseguimos arrecadar muitas coisas, que nós nunca conseguimos arrecadar tanta coisa. Tivemos que pegar um caminhão para poder levar, e nós levamos a uma comunidade muito pobre, uma comunidade muito necessitada, que passa um esgoto aberto no meio dela, e esse esgoto ele subiu, ele alagou as casinhas, né, as casas dessas pessoas, e perderam o pouco que elas tinham, né? E a gente então ali entrou, um grupo nosso da igreja, a gente entrou ali, levou as doações, e a gente pôde ver de perto, né, a situação dessas pessoas. E isso precisa indignar, e precisa dizer o que a gente pode fazer para melhorar. O que a gente pode fazer? Claro que muita coisa não está sob as nossas mãos fazer, né? Precisa ter uma questão de governo, mas então, se é uma questão de governo, vamos ver quem nós vamos votar, né? Para que realmente sejam pessoas que amem a justiça, que tenham fome e sede de justiça, que desejam realizar algo
realmente social que vá atingir as pessoas menos favorecidas, mas o que está à nossa mão fazer, vamos fazer. Então a Bíblia, ela chama a nossa atenção para esse tipo de justiça, né? E as bem-aventuranças, elas trazem essa qualidade para nós, né? Qualidades de ter fome e sede de justiça. São qualidades daquele que segue a Jesus. São qualidades daqueles que são cidadãos do reino dos céus. São qualidades como é a de ser humilde de espírito, ser manso, de chorar. Então, aqui, essa qualidade de ser justo e amar a justiça, ela entra junto com as outras características das bem-aventuranças. E nós temos uma promessa, né? E a gente vai terminar com ela, que é maravilhosa. Só lá no céu, na verdade, plenamente, nós jamais teremos fome e nunca mais teremos sede. Porque Cristo, nosso pastor, nos levará às fontes da água da vida, como está em Apocalipse capítulo 7. Lá em Apocalipse, Deus, ele prometeu um dia de juízo. Em muitos outros textos da Bíblia, ele prometeu um dia de juízo, um dia onde a justiça seria plenamente feita, onde a justiça ela vai triunfar, onde a injustiça será derrotada. Haverá esse dia. Enquanto esse dia não chegar, o chamado para nós, como cidadãos do reino dos céus, é promover a justiça, é amar a justiça, é ter fome e sede de justiça. E cada dia da nossa vida, termos um olhar, não só para aquilo que nós recebemos, a justiça de Deus, nos fazendo justos, a justificação, não apenas olhando para o nosso dia a dia e agindo de maneira correta, mas olhando para o outro, olhando para o próximo e podendo estender a mão e podendo fazer algo para que a justiça de Deus seja feita. E haverá então um dia, eu termino aqui lendo 2 Pedro capítulo 3, que diz assim: haverá um dia onde a justiça ela vai prevalecer, a injustiça vai ser derrotada, e após isso nós teremos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Teremos, então, completado essa caminhada e terminado, né, o que diz esse texto. Seremos satisfeitos na nossa fome e sede de justiça, porque Ele fará novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Que Deus nos abençoe. Que Deus, Ele realize em nós, né? Produza em nós a cada dia essa característica que Ele traz. Que nós tenhamos de verdade, todos os dias e cada dia mais, sede e fome de justiça. Que Deus nos abençoe. Vamos orar um pouquinho para a gente terminar. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus justo. E o Senhor, então, nos ensina essa característica do reino dos céus. Essa característica de quem segue a Cristo. Ser justo, amar a justiça, ter fome e sede de justiça. Senhor, nos ajude, nos abençoe. Realiza, Senhor. Realiza através de nós, através do Teu povo, através da Tua igreja. Senhor, atos de justiça, não justiça própria, nos livra disso, não justiça deturpada, porque é uma justiça pelas nossas mãos, mas uma justiça que é correta, a justiça do Senhor, daquele que é justo, do justo juiz. Nos ajude nisso, nos abençoe nisso, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, porque um dia Jesus veio à terra. Jesus tomou o nosso lugar de culpados e nos fez justos. Nós Te adoramos e louvamos por isso. Nós Te agradecemos por aquilo que o Espírito Santo produz dentro de nós, nos tornando justos na nossa conduta, justos naquilo que pensamos, justos no nosso caráter. E que, Senhor, todos os dias da nossa vida,
nós também tenhamos um olhar para fora, um olhar para o próximo, e que possamos ser agentes promotores de justiça, em nome de Jesus. Eu quero pedir a tua bênção sobre cada um que está aqui acompanhando, Senhor, esta ministração, este estudo da tua palavra. Que o Senhor visite, que o Senhor acolha, que o Senhor traga, Pai, a paz que só o Senhor pode dar, a alegria, traz, Senhor, vigor, renova, Senhor, as forças, em nome de Jesus nós te pedimos. Eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe de uma maneira muito especial e que Ele continue ministrando aí na sua vida sobre esse texto, em nome de Jesus. Se Deus quiser, semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.